Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Transmissão também pela AltV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube também, tudo à sua disposição, tudo no ar para você acompanhar a nossa jornada de hoje, terça-feira, até 13h. A gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando também a nossa transmissão. Aproveite, participe pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados de hoje. 973350038 é o número para você participar. Mais uma vez, 973350038. 12:01 agora, eu sou o Mauro Friesman. Vamos conhecer então os nossos convidados, as nossas convidadas de hoje, que vão participar do programa Gente que Fala para debater e tratar os assuntos aqui propostos. A gente começa apresentando a pedagoga Rose Neubauer, ex-secretária de Educação do Estado de São Paulo, autora do livro Sem Medo de Mudanças, Política Educacional Paulista, 1995-2002. Professora Rose, bem-vinda, muito obrigado pela presença, um prazer recebê-la. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Mauro, boa tarde os nossos ouvintes do programa Gente que Fala, e aí da Rádio 365 e os outros desdobramentos pelas redes sociais, e obrigada pelo convite, por estar aqui e poder discutir esse tema tão importante, abrindo a palavra para que a educação seja o tema de discussão. Muito obrigada. É sempre muito importante esse tema para a gente tratar todos os dias aqui pelo programa Gente que Fala. Também com a gente aqui para a nossa conversa de hoje, o José Carlos de Faria Júnior, engenheiro agrônomo, coordenador das câmaras setoriais da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. José Carlos, bem-vindo, boa tarde. Tudo bem com você? Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. Eu agradeço a presença, agradeço o convite. Estamos aqui para falar sobre agricultura, sobre câmaras setoriais, sobre essa forma de interagir com a cadeia produtiva que a Secretaria da Agricultura tem hoje estabelecida no Estado. Carlos, eu vou pedir uma gentileza, você consegue se dirigir para a câmera quando você falar com a gente? Porque a gente está não só com a transmissão de rádio, mas também com a transmissão por imagem para as redes sociais. Aí fica aí de frente para todo mundo. Muito bom. Obrigado pela presença, Zé Carlos. Também com a gente, eu vou apresentar aqui o juiz militar angolano, Matias Cachiche. Ele é especialista em ciências jurídico-políticas, é autor do livro A Tutela Constitucional da Justiça Militar em Angola, Introdução ao Direito Militar Angolano. Tudo bem, doutor Matias? Bem-vindo. Acho que não temos o Matias Cachiche, doutor Matias Cachiche, juiz militar angolano, ainda não está na nossa conexão, estava aqui com a gente até há pouco tempo. Seu áudio fechado, doutor. Pode abrir, por gentileza. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, caros colegas do painel. Aproveito igualmente saudar toda a comunidade angolana residente na República Federativa do Brasil. Obrigado pela presença. A gente vai também apresentar aqui agora a Bianca Colepiccolo. Ela é ex-secretária executiva de turismo do Estado de São Paulo, especialista em turismo, políticas públicas e comunicação de saúde pública. Ela integra o Renova BR e a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. Bianca, boa tarde. Acho que não temos a Bianca ainda. Não tem problema. Vamos aqui ao nosso primeiro assunto desta tarde de hoje, do programa Gente que Fala, 12:04. Você acompanha a gente pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, também pela AltV, a TV da internet e redes sociais, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Então vamos ao primeiro tema. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem que o governo lançará, no dia 2 de julho, um programa de grandes obras de infraestrutura. O programa tem sido chamado por integrantes do governo de Novo PAC, em referência ao Programa de Aceleração do Crescimento,
que vigorou nas gestões petistas anteriores e prevê a retomada de obras paradas, a aceleração das que estão em andamento e novos empreendimentos em 6 setores. São eles: transportes, infraestrutura urbana, equipamentos sociais, água para todos, comunicações e energia. Professora Rose, eu começo com a senhora a respeito desse tema, essa intenção do governo, então, de lançar a partir do dia 2 de julho, ou no dia 2 de julho, o novo PAC, como vem sendo chamado lá por integrantes do governo federal. É sempre importante, né? Obras de infraestrutura, retomada daquilo que está parado, criação de novos projetos, mas precisamos de dinheiro para isso, né? A gente tem que entender que os projetos precisam ser elaborados, mas a gente precisa ter condição de colocá-los em prática. Como é que é a sua expectativa em relação a tudo isso? Olha, eu acho que a problemática da infraestrutura ela é muito parecida com a educação. Ela é um tipo de ação que ela não aparece no curtíssimo prazo. E ela, embora ela seja fundamental para a população, ela, em geral, ela não tem muito apelo eleitoral, porque ela, por exemplo, uma área que é uma área, eu não sou uma especialista nisso, mas a gente na educação tem os dados, né? Uma área importantíssima é essa área do saneamento básico. E a gente sabe que o saneamento básico tem que investir no saneamento básico significa investir menos em saúde, porque a população fica melhor atendida. Mas isso é uma das problemáticas da educação, é essa conscientização que a população precisa ter de que você tem alguns serviços que eles são essenciais, e embora eles não apareçam com facilidade, eu não estou lá inaugurando uma obra de grande visibilidade, elas são muito importantes. E nós vimos aí as reportagens, né, ultimamente, agora esses dias, na televisão, nos rádios, quer dizer, a quantidade de obras paradas, a quantidade de dinheiro mal investido que poderia estar sendo revertido em outras áreas da população, né? Saúde e segurança, não estou querendo tirar o valor da acho que é importantíssimo, mas o povo precisa ser exatamente para isso, como a gente diz, por exemplo, em educação. Não basta ter o professor na escola. A população tem que se mobilizar, porque não pode ter falta de professor, não pode ter falta de material didático, essas coisas que, como não alimenta o corpo, mas alimenta o cérebro, né? Então, é isso que a gente precisa ver. E como as áreas se interligam, não é, professora Rose? Porque a senhora falou em saneamento básico, né? Com saneamento básico, crianças saudáveis, crianças com saúde, podendo ter condições de ir para a escola aprender. Isso, eu acho que isso é um fator muito essencial, muito fundamental, certo? Quer dizer, você precisa ter algumas áreas, como, por exemplo, mesmo essa área da agricultura, porque esses dias nós estamos surpresos de 4 mortes aí por uma doença que a gente achava que estava erradicada, né? Então, isso, essa conscientização da população, certo? Quer dizer, e a educação que faz a grande trilha. Não basta você saber decodificar palavras, você precisa saber ler uma bula de remédio, você precisa saber a importância do saneamento básico, a importância de todas essas áreas que são áreas muito interligadas e que mexem com a educação. 12:09 no programa Gente que Fala. Agora eu vou apresentar novamente a Bianca Colepiccolo, ela é ex-secretária executiva de Turismo do Estado de São Paulo, especialista em turismo, políticas públicas e comunicação de saúde pública. Ela integra o Renova BR e a rede de aplicação política pela sustentabilidade. Tudo bem, Bianca? Bem-vinda, boa tarde, pode abrir seu microfone, ele está fechado. Vamos lá. Olá, boa tarde, muito prazer de estar com vocês aqui. Hoje, nesse dia, vi uma pauta de assuntos muito importantes com pessoas que realmente não só falam como fazem, né, acontecer. Então, obrigada pela oportunidade. Bianca, eu quero aproveitar, dar sequência aqui na repercussão do primeiro tema do programa Gente que Fala de hoje. A gente abriu esta conversa com a professora Rose Neubauer,
O governo federal deve lançar, então, a partir do dia 2 de julho, um programa de grandes obras de infraestrutura, o que alguns integrantes do governo estão chamando de novo PAC, em referência ao programa de aceleração do crescimento já adotado em outras gestões petistas. Sua expectativa com tudo isso, afinal de contas, projetos são sempre importantes, sejam eles novos, sejam eles de retomada de coisas que ficaram paradas, mas a gente precisa de dinheiro e a gente tem essa dificuldade aí no horizonte neste momento também, né? Sim. Eu participei no ano passado e no retrasado do programa Vai Turismo da Confederação Nacional do Comércio. Fiquei responsável pelo Mato Grosso do Sul e pelo Pará. E a minha percepção ao fim do programa todo é que o grande problema do Brasil ainda é a infraestrutura. Não existe turismo sem saneamento básico, não existe turismo sem mobilidade, enfim, é o básico, né, para o país poder, a comunicação, etc., para o país poder andar. Era esperado, né, eu acho que a grande diferença de planos de governo de direita e de esquerda, vamos dizer assim, né, que eu nem acho que representa, mas é exatamente isso, né? O plano do governo, desse governo, como era o plano do Haddad para São Paulo, é gerar empregos através de obras públicas, de trabalhos públicos, né? O Estado investindo para gerar emprego. Agora, realmente, eu acho que tem que ter. Eu acho importante que as obras aconteçam, que a infraestrutura seja feita, é essencial, mas está faltando o outro lado da contrapartida de incentivo ao empreendedorismo, aos empreendedores, para que a gente consiga dar uma respirada, né, em relação, né, financeiramente mesmo, na vida dos brasileiros. Eu acho que a gente não adianta mais ficar discutindo governos, nem política nesse ponto de ser contra ou a favor, a gente tem que se unir nos projetos que interessam para nós. E o Brasil inteiro está precisando de incentivo ao empreendedorismo, incentivo às empresas para a gente poder ter um pouquinho de prosperidade, aí, de tranquilidade financeira, todo mundo, né? Então, é legal as obras, mas ao outro lado, o Ministério da Fazenda tem que andar junto, né? Sem dúvida. José Carlos, seu entendimento, seu olhar sobre esse nosso tema, você que integra o governo de São Paulo, né, como coordenador das câmaras setoriais, da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, e São Paulo está sempre na ponta, né, o estado mais rico do país, está sempre na ponta aí com obras de infraestrutura, mesmo assim, a gente sempre precisando de muitas coisas a serem feitas. Seu áudio fechado? Agora sim, pode seguir. Perfeito, Mauro. Na parte da agricultura, e aí a gente pode separar dois lados, você falou bem, São Paulo está sempre na ponta, está sempre na liderança, tudo que se propõe a produzir em São Paulo se produz muito e de boa qualidade, não é diferente na agricultura. A gente espera que o PAC traga infraestrutura, né? Eu acho que no caso da agricultura, e falando de Brasil principalmente, é infraestrutura viária, né? Então, assim, a safra do Brasil você perde aí em torno de 20% nas estradas, até que elas cheguem aos canais de consumo, de armazenagem ou de comercialização. Especificamente aqui no caso de São Paulo, a gente espera um avanço com relação ao Porto de Santos, né? Então, o governador está empenhado nisso, o governador Tarcísio está bem empenhado em trazer a iniciativa privada para participar dessa parte da produção e da exportação, principalmente. Então, é uma infraestrutura que a gente aqui no estado tem procurado melhorar. O Porto de Santos é muito eficiente no que faz, mas necessita de aumentar o volume, de aumentar a possibilidade de ter ali como um canal de escoamento, né? No restante, a gente imagina que você tendo um investimento na infraestrutura, que é basicamente o que a gente vê com relação ao PAC, a gente tem aí um ganho em toda a cadeia, né? Então, a agricultura, no caso do PAC, ela fica muito mais suscetível às infraestruturas de escoamento do que de investimento, como até a nossa colega Bianca aqui falou. A gente tem uma série de coisas que poderiam estar ali no pacote. Falta um pouco a gente ter um maior detalhamento, mas a gente fica otimista e fica esperando que isso traga um maior desenvolvimento, não só para o Brasil, mas principalmente aqui para São Paulo, a gente continue nesse crescente, né?
Doutor Matias Cachiche, o seu olhar sobre esse nosso tema, esse momento importante aí de se olhar para as obras de infraestrutura no Brasil, como é que o senhor entende? Seu áudio fechado, pode abrir, por gentileza, doutor Matias? Vamos lá. Primeiro, gostaria reafirmar aqui 2 pontos fundamentais. Primeiro é que a minha vinda no Brasil deveu-se a um intercâmbio acadêmico que foi realizado no âmbito da Justiça Militar, devidamente orquestrada com o Tribunal de Justiça Militar do Brasil, em cooperação com a Organização Literáfrica, devidamente representada pelo amigo João Canda, que mando em direto Forte-Abraços, e, portanto, coincidiu igualmente com uma visita institucional às universidades. E aqui referir que, apesar de ser uma visita ou intercâmbio de natureza científica ou profissional, tivemos o cuidado de passarmos pelas universidades em prol e homenagem à edificação da educação no ensino superior, sendo que a educação é um elemento estruturante e chave para o crescimento de qualquer nação. E tivemos esse cuidado de passar, portanto, fazer um roteiro pelas universidades, refiro-me à Universidade de São Paulo, mais propriamente na Faculdade de Direito. Passamos também na Universidade Presbiteriana de Mackenzie, passamos igualmente, fizemos uma visita rápida pela Universidade de Zumbi dos Palmares. Sim. E terminamos a nossa agenda ontem em Brasília, tudo no âmbito da educação. Reforçar o conhecimento, reforçar a educação, e tudo isto alinhado mais ou menos no tema de hoje. Primeiro, começo por dizer que a aposta pelas infraestruturas representam uma concretização constitucional no âmbito da organização do leque dos direitos fundamentais. Nós encontramos duas grandes divisões. Existem os direitos fundamentais que são diretamente aplicáveis, aqueles que não dependem de nenhuma vontade exterior do Estado para a sua concretização, porque a própria Constituição dispõe que elas devem ser diretamente aplicáveis, e existem aquele leque de direitos fundamentais que encerram os direitos econômicos e sociais, onde vamos inserir as infraestruturas, a educação, a saúde, o direito ao trabalho, etc, etc, etc. Portanto, este leque dos direitos econômicos, sociais e culturais exigem do Estado condições prévias de natureza política, de natureza legislativas para a sua efetivação. E quando assim o Estado procede, nós temos que reafirmar que, de facto, o Estado não está a fazer um favor, antes, pelo contrário, só está a cumprir o imperativo jurídico constitucional. Aliás, a Constituição obriga que o Estado, no âmbito das suas tarefas fundamentais, as chamadas tarefas relevantes do Estado, cumpram com aquilo que está previsto, com aquilo que está descrito na Constituição da República. E, assim sendo, é preciso aqui dizer que é um sinal positivo da parte do presidente Lula em apostar fortemente nas grandes infraestruturas, porque nós não conseguiremos fazer uma afirmação no sentido do elemento percentual da educação, bem como outro direito análogo, se não tivermos as condições prévias. Porque mesmo a educação, os estudantes certamente precisarão de infraestruturas para a sua acomodação. Os professores precisarão de infraestrutura para a sua acomodação. Então, não é feliz tratamos o tema da educação, do desenvolvimento da educação, dissociado do elemento da infraestrutura. E, para isso, eu gostaria de dar um exemplo aqui muito feliz, muito acabado, que eu verifiquei com os próprios olhos na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Eu constatei que na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, todos os professores têm sala de trabalho.
têm sala de estudo para os estudantes, os professores têm sala de trabalho, e mesmo os professores visitantes, que no meu caso fui agora convidado para dar algumas aulas a título de professor convidado, têm acomodação para os professores. Portanto, não é possível falarmos do processo da educação, não é possível falarmos do investimento da educação, não é possível fazermos um elemento quantitativo, qualitativo da educação, sem investirmos nas grandes infraestruturas, sem apostarmos nas infraestruturas, sem concretizarmos estes direitos econômicos e sociais. Portanto, eu louvo a iniciativa do presidente Lula e de facto, incentivo que de facto, esta ideia, esta visão seja realmente apostada ao nível do mundo, não só ao nível do Brasil, porque realmente o elemento da educação é dissociada desta visão estratégico-política do presidente Lula, que é apostar fortemente no elemento grandes infraestruturas. Muito bem, 12h20, pessoal. O programa Gente que Fala no ar, até a 13h. Estamos ao vivo pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias. Transmissão também pela UTV, a TV da internet e redes sociais. Agora a gente vai mudar o assunto para dizer que a professora pedagoga Rose Neubauer liderou uma revolução educacional no estado de São Paulo no período em que esteve à frente da Secretaria Estadual de Educação durante o governo Mário Covas. Os objetivos centrais da política adotada eram reduzir os níveis alarmantes de evasão escolar e repetência, além de lutar contra a baixa qualidade do ensino. E os resultados dessa experiência estão agora relatados num livro chamado Sem Medo de Mudanças, Política Educacional Paulista, 1995-2002, uma obra voltada aos profissionais interessados em gestão educacional e políticas públicas. Professora Rose Neubauer, antes da gente entrar exatamente no aspecto do livro, o que a senhora encontrou exatamente em 1995, quando chegou à Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, e a partir daquele momento, com essa proposta da redução dos níveis de evasão escolar, repetência e tantas outras coisas ali que precisavam ser corrigidas? Olha, Mauro, o que a gente tinha no começo dos anos 90, o Brasil apresenta uma taxa de perda de recursos, nós estamos falando em recursos, né? Quer dizer, quando você tem, não é assim, algumas crianças, mas você tinha milhões e milhões de crianças, repetindo não só um ano, durante 2, 3, 4 anos, você chegava numa sala de segundo ano primário e encontrava crianças de 13 a 14 anos, ou seja, crianças que absolutamente tinham sido abandonadas pelas escolas, porque elas estavam ali estacionadas, ninguém queria fazer isso, olhar. A América Latina inteirinha estava pensando que tinha que fazer um choque em educação. Educação é uma área que, como outras áreas, você não pode fazer uma mudança pontual. Você não pode dizer só se você só aumentar o salário dos professores, você vai ter uma educação melhor. Ou se você só aumentar a carga horária dos alunos. Você tem que fazer uma mudança e uma mudança grande. No estado de São Paulo, nós tínhamos, assim, dos 6 milhões de alunos, nós tínhamos praticamente 2 milhões de alunos que repetiam todos os anos. Bem, a nossa população é uma população, as crianças e jovens são inteligentes. Você tem que fazer uma mudança na escola para que eles possam fazer um percurso bem-sucedido nessa escola. Outra coisa que era característica de São Paulo, diferente do resto do Brasil, é que São Paulo tinha 6 milhões de alunos na rede estadual e muito pouco nas redes municipais. Não tinha não havia essa participação Estado e município para levar à frente a educação. Por exemplo, mesmo hoje, você pensa, 9 milhões de alunos só em São Paulo na educação básica, sem educação superior. Isso significa uma população maior do que só essa população de estudantes, muito maior do que vários municípios e até capitais do Brasil. Então, você precisava precisava fazer uma aliança junto com os municípios que estavam mais perto da população, né? A capital aqui nós tínhamos escolas que eram ficava numa região, como você tem ali no Vale do Paranapanema e tudo, que era mais difícil do que você chegar ao Rio de Janeiro. Então, o que você tinha? Você tinha que, primeiro, você tinha que fazer uma mudança na organização das escolas. Você tinha que chamar os municípios para ser parceiros e delegar
não só alunos, mas também delegar recursos, né? Assim, quando a gente fez a municipalização, que a gente começou, hoje nós temos quase a totalidade dos 640 municípios que tem no estado de São Paulo, eles têm rede municipal. As redes municipais têm um desempenho muito bom também. Por quê? Porque o prefeito está mais perto da população. A população, se cai um telhado de uma escola ou se tem um problema, ela está bem mais fácil. Não vamos falar num município como São Paulo, que é um município-estado, que só no município aqui da capital existe 1 milhão de alunos, certo? Mas quando você pega esse interior, e São Paulo tem um interior consolidado, um interior rico, e os prefeitos foram muito abertos, ajudaram muito. Além disso, a gente fez uma reorganização nas escolas, fazendo escolas de crianças e escolas de jovens e adolescentes. Separamos essas escolas, por quê? Porque, como qualquer pessoa que tem oportunidade de ver uma escola privada, você tem alunos que os equipamentos têm que ser diferentes para criança e para adolescente. A escola do adolescente ela tem que ter uma presença muito mais forte dos pais, da população, do serviço de segurança, porque o adolescente está mais afeito ao problema das drogas. Nós chamamos, então, chamamos as populações para dentro da escola, fizemos uns programas muito abertos da participação da família. Abrimos as escolas no final de semana nas regiões mais críticas, né? Num programa que se chamou Parceiros do Futuro, em que você não só a população participava, mas as outras secretarias também participavam, né? Isso vai fazer assim uma queda e também prolongamos as jornadas escolares. Fizemos as crianças ficarem mais tempo na escola. Então, foi um conjunto de medidas que tinham que ser feitas e que teve a felicidade de ter o apoio do governador, embora nem sempre ela agradasse a classe política, mas o governador garantiu a continuidade dos programas. É claramente um trabalho de reorganização de toda a estrutura ali da secretaria naquele momento, e de criação de novas diretrizes, e como eu destaquei aqui, tudo isso agora nas páginas do seu livro chamado Sem Medo de Mudanças, Política Educacional Paulista, 1995-2002, ou seja, é um trabalho que já tem mais de 20 anos que foi feito. Eu destaquei aqui também, professora, que a obra é voltada aos profissionais interessados em gestão educacional e políticas públicas. Hoje a gente vive uma nova realidade, a gente está num mundo digital. Como esses profissionais interessados na sua obra, ao consultarem a sua obra e tudo aquilo que foi feito pela senhora naquele momento, podem aproveitar aquela experiência de um mundo analógico para esse mundo digital que vivemos hoje? Eu acho que uma das coisas um dos grandes movimentos que a gente fez foi foi a implantação, não gosto da palavra, mas a disseminação de toda essa área de informática, de toda essa área de comunicação, né? A secretaria tinha 6 milhões de alunos, todos eles eram só matriculados no papel, havia duplicidade. No momento em que você foi para a informatização disso, você descobriu que existiam 200 mil alunos fantasmas. Você já pensou? São 200 mil merendas todos os dias, 200 mil livros, carteiras e salas, e a informática educacional. Então, as diretorias de ensino e as escolas todas já receberam essa informática, porque a cabeça da gente já estava nesse sentido, esse mundo estava mudando radicalmente, esse mundo estava se digitalizando, esse jovem precisa mesmo se apropriar desse tipo de conhecimento. Eu, por exemplo, quando eu ouço pessoal assim, assustado pelo GPT, esse tipo de coisa, eu acho que isso é irreversível. Nós temos que organizar a escola para que os alunos possam se apropriar disso, mas criar o seu conhecimento, aprofundar o seu conhecimento. Mas eu acho que isso, e o livro mostra um pouco isso, que este caminho, por exemplo, esse caminho do jovem, hoje o nosso problema mais sério, Mauro, é
o adolescente e o pré-adolescente e o adolescente. Nós temos aí 1 milhão de jovens que já fizeram o ensino fundamental, não trabalham, não estudam e não gostam de ficar nesse ensino médio. Nós temos que modernizar. Não dá mais para ser aquela escola de giz, de lápis. Esse jovem, ele entra na internet, ele vai ver o seu programa no YouTube, ele precisa de um novo padrão de conhecimento, de uma nova forma de estimular, de trabalhar. Nós não temos que ter medo, o professor não tem que ter medo de usar a tecnologia. A tecnologia nunca vai substituir o professor, certo? Ela vai poder nos ajudar a fazer um ensino mais moderno, mais atuante, fazer esse jovem gostar de ficar na escola. Agora vamos ter aí, parece, um grande problema, um programa de tentar profissionalizar esse jovem. Não é para que ele não vá na universidade, mas é que porque muitos deles precisam ter um instrumento de trabalho, para quando sair da escola, não ir ser um indivíduo que limpa o vidro dos carros, né? Como é que nós chamamos? Mas ele tem que ter aí alguma Flanelinhas. Isso. Quando você olha essa área, que nós acabamos de falar, a área de turismo, essa área do agronegócio, você percebe que tem uma possibilidade de emprego enorme se a gente profissionalizar esses meninos. 12h30 agora, programa Gente que Fala no ar, edição de terça-feira, 12h31. Acabou de pular o relógio, estamos pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, também AltV, a TV da internet e pelas redes sociais. A gente vai avançar aqui para o próximo tema, para conversar com o José Carlos sobre o seguinte. Olha, buscando fortalecer ainda mais o agronegócio paulista, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo criou a coordenação das câmaras setoriais e temáticas da agricultura, fórum permanente de interlocução entre os setores privado e público. Entre outras atividades, as câmaras setoriais, que representam as cadeias produtivas, e as câmaras temáticas, aquelas que tratam dos serviços, têm a função de orientar e propor políticas públicas para aprimorar as práticas e tecnologias de produção rural e da relação sinérgica entre o campo e os demais segmentos da sociedade. José Carlos, vamos... porque é um assunto aqui que tem muita tecnicidade, né? Vamos traduzir isso para o público mais leigo, né? Acho que começando a falar qual é o papel das câmaras setoriais, das câmaras temáticas, como é que isso aparece no dia a dia das pessoas, trazendo para a sociedade o trabalho da agricultura de São Paulo. Perfeito, Mauro. As câmaras setoriais, elas nascem da necessidade do Estado, especificamente da Secretaria da Agricultura e desses produtores, e aí não são só os produtores, é toda a cadeia produtiva, os empresários, os beneficiadores, os prestadores de serviço, de se conversarem com o Estado sobre as demandas que existem no campo. Eu posso fazer referência ao que a professora Rose falou. A municipalização do ensino para a agricultura foi fundamental para que a gente levasse conhecimento para o campo. O avanço tecnológico da agricultura, o avanço na área comercial, o avanço nas pautas de exportação, o avanço da necessidade de infraestrutura, ela demanda uma necessidade maior dessa interlocução, não só entre esses setores das cadeias produtivas, como também o Estado. Então, a Câmara traz para a mesa do secretário de Agricultura, para a mesa do governador, as pautas do setor e também leva as demandas do Estado quando necessita falar com esse setor. É um setor que avança a passos largos, principalmente na tecnologia, na necessidade de ter uma produção sustentável, busca fixar esse homem no campo, fixar os seus filhos no campo. É uma necessidade, né, a reposição. Então, essas demandas elas são urgentes. A gente tem uma demanda da agricultura que ela acompanha o desenvolvimento do Estado e do Brasil, né? A pauta da agricultura hoje é 37% na exportação do Estado. O PIB da agricultura do Estado de São Paulo chega a 17% de tudo aquilo que é produzido pelo Estado. Você necessita de legislação, você necessita de capacitação técnica, você necessita de pesquisa. Então, a Câmara sintetiza tudo isso. A gente conversa com esses produtores, a gente dá espaço para que eles tragam seus pleitos, a gente dá espaço para que os setores façam propostas, assim como a gente também conversa com eles quando o Estado necessita
implementar algum tipo de política. Eu posso dar um exemplo agora, muito rápido. Nós temos aí questões sanitárias que estão aí na mídia, nós temos influenza aviária, nós temos problema de febre aftosa. Então, essas situações, por exemplo, que necessitam de mobilização do Estado no acompanhamento dessas crises, por exemplo, de sanidade, necessita uma comunicação muito rápida com o produtor, com o industrial, com a população em geral. Então, a Câmara Setorial, ela traz esse ambiente propositivo, né? Então, a gente leva essa demanda rapidamente, a cadeia produtiva representada ali delibera sobre o tema, traz isso para o secretário toma conhecimento e, a partir daí, a gente dá um encaminhamento, seja dentro dos próprios do Estado, né? Ou seja, em outras secretarias, seja no âmbito do governo federal, enfim, aquilo que necessita informação. Quais são, José Carlos, as câmaras setoriais e temáticas, digamos, mais atuantes? Ou não existe isso? Não importa essa atuação, é igual para todo mundo? Existe sim, Mauro, e aí é uma coisa que é interessante. Como você falou no início, o Estado de São Paulo, nós temos aqui 32 câmaras setoriais e 11 temáticas. Essas setoriais são de cadeias específicas. Temáticas normalmente tratam de temas transversais que afetam a todas as cadeias, como questão de imposto, sanidade, de transporte, de infraestrutura. Dessas câmaras setoriais, é claro que nós temos aquelas muito bem estruturadas. A gente tem a citricultura, o setor sucroenergético, a gente tem algumas cadeias da área vegetal, como amendoim, soja, a gente tem outras cadeias que também são bem estruturadas na representação, mas você tem cadeias muito pequenas, às vezes, de produtores que não têm um nível de informação, um nível de tecnificação na sua produção, e aí a gente conversa com esses produtores também, a gente leva as iniciativas do Estado, a gente recebe as suas demandas, então, de forma que a gente se relaciona com as 32 aqui de forma igual, né? Algumas mais organizadas, com demandas mais estruturadas, e outras a gente precisa, inclusive, ajudá-los a descobrir quais são as demandas e aonde a gente pode ajudar e aonde a gente pode encaminhar aquelas pautas, né? Para a gente dar a dimensão, José Carlos, do tamanho do agronegócio, da agricultura, do campo paulista, a comparação disso com o cenário nacional. As pautas da agricultura paulista puxam as pautas da agricultura nacional? Sem dúvida. Em algumas cadeias, a organização principalmente é exemplo. Eu poderia citar, como eu já citei, citricultura, algumas cadeias de grão, a pecuária de corte. Então, assim, a gente tem as aves de postura, a gente tem municípios, por exemplo, como a região de Bastos, que produz 30% do que se consome de ovo no país. A gente tem a cadeia da pecuária, que é grande exportadora, a gente tem o setor sucroenergético. Essas cadeias são exemplo de organização para o resto do Brasil. E acabam que são exemplos dentro do Estado. E a gente tem outras cadeias que a gente nem imagina. A agricultura paulista, ela às vezes fica muito mais o conhecimento do geral das pessoas fica muito mais focado na agroindústria, mas na verdade a agroindústria só existe porque você tem ali antes da porteira uma produção forte. E essa diversificação do nosso Estado, são 32 cadeias, não é uma monocultura, são várias culturas, né? A gente gosta de falar da cana, o território de cana já chegou a ser 60%, hoje é 40% para menos. O restante da produção, dos 60%, é todo culturas diversificadas, né? A gente tem aqui desde grãos a produtos beneficiados, como leite, vinho. São Paulo, para você ter uma ideia, tem 211 vinícolas produtoras de vinho, que envolve, inclusive, a atividade de turismo rural, da colega Bianca ali que falou. A gente busca sempre apoiar, as câmaras concentram essas demandas, justamente porque a gente busca apoiar esses produtores a desenvolver o potencial da sua produção e ali da sua propriedade, né? Na questão da educação, por exemplo, a gente está sempre falando com a Secretaria da Educação de duas formas, interagindo. Primeiro, nas compras da agricultura familiar, são as compras da merenda escolar. Segundo, na capacitação. Então, a gente tem uma atuação forte das FATECs, por exemplo, fazendo curso de vinhos, de enocultura, de habilitação de alunos para habilitação de utilização de drones na agricultura e de outras tecnologias. Então, a Secretaria filtra isso, conversa com o produtor, recebe essas demandas e, eventualmente, a gente sai procurando. E isso tudo acaba que é exemplo. Só para finalizar da minha parte, Mauro, a Secretaria de Agricultura dentro do Estado,
é a única que possui essa conversa, essa interação com a sua cadeia produtiva diariamente, semanalmente. Antes de eu entrar aqui na reunião, eu estava na reunião da Câmara Setorial de Pecuária, tratando de assuntos importantes. E então a gente tem esse modelo de agir aqui de São Paulo, onde você fomenta o diálogo, ele é modelo para o Brasil, para Brasília e para os outros estados também. José Carlos, para a gente finalizar esse tópico bem brevemente, até porque você falou de turismo rural, você chegou num ponto que eu queria fazer um link com o que a gente vai conversar agora com a Bianca. Então, para a gente finalizar esse tópico, como é que o agronegócio, os assuntos do campo se interligam com o turismo? Até para eu dar um número aqui na sequência e conversar com a Bianca. Hoje, eles se interligam de forma assim, muito forte, muito proveitosa. A gente tem uma câmara, por exemplo, uma câmara temática de turismo rural, porque você tem o turismo rural envolvido em todas as propriedades, de uma forma ou de outra, com receptivo, sem receptivo, se é só um turismo de experiência. Então, os produtores, por exemplo, de São Paulo, de algumas cadeias especificamente, como do queijo, do leite, o pessoal do vinho, o pessoal de frutas, eles investem para receber a cidade no campo. Ou seja, a gente faz essa interligação, a gente leva as demandas, a gente propõe financiamento, a gente propõe investimento do Estado nesse sentido, e essa interação com o turismo nos últimos anos é fundamental, porque a atividade de turismo ela gera renda dentro da propriedade, e não só a venda, a propriedade não gera só a renda vendendo os produtos ali da produção agropecuária, mas ela gera também nessa atividade de turismo, e tem sido muito proveitosa, né? A cidade tem procurado essa proximidade com o campo. A gente tem o Instituto Biológico aqui em São Paulo, que é o maior cafezal urbano do mundo. A gente faz uma colheita lá que é anual, e cada ano você tem mais um envolvimento, né? A cidade cada vez mais quer se aproximar do campo, e a agricultura, procura fazer esse trabalho bem, porque é justamente para entender que a agricultura ela está do lado das pessoas, ela é sustentável, ela produz com qualidade, ela está preocupada com o meio ambiente. Então, esse link do turismo rural, ele traz esse tipo de conhecimento, né? A pessoa tem acesso à sociedade, às propriedades, tem acesso aos produtores, entende como é feita as coisas ali, entende o trabalho do produtor rural, e isso para a gente é muito benéfico. 12h41, programa Gente que Fala no ar, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, também pelas redes sociais. Agora a gente vai encaixar o assunto aqui com o turismo, para dizer aqui com a Bianca que o faturamento do turismo brasileiro no ano passado foi de 208 bilhões de reais, 28% maior do que em 2021, de acordo com o levantamento mensal da FEComércio aqui de São Paulo. Segundo a entidade, o fim das restrições causadas pela Covid-19, o aumento da demanda e a maior qualidade de assentos ofertados estão entre os impulsionadores dessa alta. E, além disso, o estudo ainda indica que, no ano passado, o transporte terrestre e rodoviário encerrou o ano faturando 34 bilhões de reais, uma demonstração de forte crescimento do turismo regional. Bianca, os números são superlativos, né? Agora, a gente tem que levar em consideração também que é uma comparação de 22 com 21, e 21 foi uma base mais fraca mesmo por conta de tudo que aconteceu durante a pandemia, né? Esses números ganham uma tendência a partir de agora para demonstrar que o setor se recuperou? O setor começou a se recuperar agora. Eu sou muito crítica com relação ao turismo, porque eu estou na parte de políticas públicas há muitos anos, e o turismo ele perpassa pela educação, perpassa pela agricultura, pela infraestrutura, todos os assuntos que foram tratados aqui, eles interferem diretamente no resultado do turismo, né? E então, assim, tem uma tendência a crescimento? Tem, é um mercado muito pouco explorado, e se você comparar ainda com o que a gente passa nos últimos anos aí com relação à pandemia, obviamente a gente vai ter números que vão impressionar, né, assim, comparativos, mas falta muito no turismo brasileiro para ele poder atingir de fato o seu potencial. A gente está engatinhando literalmente, assim. Então, hoje mesmo
estava aqui, eu sou coordenadora de turismo do Fórum Náutico Paulista, resolvendo uma questão relacionada a vistos de estrangeiros que são circunnavegadores, velejadores que estão no Brasil tentando fazer tentando incluir o Brasil na rota, né, dessas voltas ao mundo. Pouquíssimos param no Brasil por conta de problemas de segurança, por conta de problemas burocráticos, por conta que o visto para estrangeiro no Brasil é de, no máximo, 90 dias, podendo se estender por mais 90 dias, e você precisa de pelo menos 270 dias para fazer a costa brasileira a bordo de um veleiro. Então, assim, são entraves burocráticos que nos impedem de crescer. Então, tem uma tendência boa, sim. A minha parte otimista da história, que eu falo que finalmente a gente colocou o turismo na pauta econômica, né? Que antes ele era muito confundido com lazer. Quando eu fui secretária até 2018 ainda, você misturava turismo com a parte social. Então a gente tinha um turismo, um programa de turismo para escolas, tinha um programa de turismo para idosos, mas não tinha nada pensando no turismo como uma pauta econômica mesmo, de geração de emprego e renda. Esses números, eles são, ainda que altos, eles não são verdadeiros, porque a cadeia é muito maior do que os hotéis e restaurantes e empresas aéreas, que é o que é contabilizado, né, nesse número. Então, por exemplo, recentemente, com a Secretaria de Agricultura mesmo, São Paulo conseguiu regulamentar os queijos artesanais. Isso foi um ganho gigante para o turismo, que a gente vinha pelo turismo brigando e trabalhando desde 2012. A gente falava sobre a questão dos queijos artesanais. Então, assim, foi um alívio no turismo. Artesanatos, o estado de São Paulo tem 85 mil artesãos cadastrados na Sutaco, que estão meio órfãos aí também, não tem uma política pública de artesanato no estado. A gente está trabalhando junto agora com a Secretaria do Turismo, com o secretário Lucena, para criar uma política pública mais sólida com relação a isso, porque é um outro pessoal que está na cadeia do turismo, mas que não está contabilizado. Então, enfim, a tendência é que ele já seja maior do que aparecem nesses números, mas que está muito longe de chegar no seu potencial. Você falou, Bianca, dos queijos artesanais, tem o Cozinha Alimento, tem o programa Rotas Rurais, enfim, tudo isso que coloca ainda mais o que você falou, né? O turismo na pauta econômica. Turismo é negócio, turismo é business, né? É isso que tinha que ser visto ao longo do tempo e que agora é que a gente parece que encaixou esse tipo de olhar. Agora, e aí, nesse sentido, tudo passa a ser urgente para o turismo se desenvolver. A gente vai lá para o início do programa, quando a gente entra na questão da infraestrutura, das obras necessárias e que muitas vezes não temos, né? A capacitação técnica, a educação também das pessoas para receber o turista estrangeiro, tudo isso é item zero, é item prioritário e tem que ser feito tudo ao mesmo tempo. Difícil, né? É difícil. A gente vai... Eu escrevi esse aqui, essa aqui foi minha contribuição. As escolas estão usando um material gratuito explicando o que é turismo para as crianças, para elas entenderem que é uma cadeia econômica e que quando o dinheiro entra na cidade, todo mundo ganha. Aí a cidade tem que entender que não basta trazer um monte de gente também, porque isso é predatório. Várias cidades no mundo estão tendo problema e os munícipes estão expulsando os turistas do lugar. Então, turismo não se trata de direito de ir e vir, como a gente entende muitas vezes. Turismo tem que ter um olhar econômico muito sério, assim, porque se ele não tem isso, ele nem tem a atenção do poder público necessário, né? Em 20 anos que o Ministério do Turismo existe, a gente já teve 24 ministros do turismo, para vocês terem uma ideia de como não é levado a sério, né? Provavelmente vai trocar agora de novo, não é levado a sério a pasta, né? E a visão porque não é colocado como na agricultura, né? De, olha, fatura tanto, emprega tantas pessoas, tem esse impacto na economia do Brasil. O turismo ele está muito solto ainda, como se fosse uma atividade de lazer ou um direito, e não é nada disso, né?
Eu ia te perguntar, você já acabou falando, né? A gente está às voltas aí com a troca da ministra Daniela Carneiro, né, a ministra do Turismo, e a gente não sabe exatamente que rumos vão tomar o turismo no Brasil a partir de agora, né? Sim, e foi feito esse trabalho que eu citei da Confederação Nacional do Turismo, ele foi feito justamente para tentar dar uma pautada na política pública, porque não dá para toda hora que mudar a percepção e começar tudo de novo, né? A gente precisa ter um norte com relação à atividade, e isso nesse momento, passa por uma burocratização, não uma burocratização, mas a gente precisa formalizar empreendimentos, valorizar o guia de turismo, valorizar a agência de turismo, precisa dar uma regulada nesses anúncios de internet, nas hospedagens residenciais. Se a gente não juntar tudo e colocar debaixo dos nossos olhos, a gente não vai conseguir organizar o turismo do país, e aí a gente não ganhar dinheiro, né? E ainda, enfim, ainda pode ter muitos problemas. 10:50 agora, vamos passar... Oi, pode seguir, professor, bem breve. Eu queria dar uma palavrinha sobre essas duas últimas falas do José Carlos e da Bianca, porque os países, a gente vê os países, grandes países que têm assim, que tem bastante turismo e que tem essa área agrícola muito desenvolvida, que eles têm uma formação muito grande em nível médio, de técnicos de nível médio, tanto nas universidades, tanto os cursos tecnológicos universitários, como os cursos de ensino médio. E nós tivemos aí, recentemente, uma tentativa de uma mudança nessa direção, porque no Brasil é ridículo. O Estado de São Paulo, o José Carlos falou, quer dizer, nós temos a presença aí, uma presença grande das escolas tecnológicas, das FATECs, mas ainda é pouco, porque para a gente fazer turismo a sério e dessa área da agricultura realmente florescer, você precisa muito desse técnico de nível médio. Nós tentamos fazer, foi tentado na administração passada fazer uma mudança nesse ensino médio, que esse ensino médio acadêmico, tradicional, do século XIX que a gente tinha, para um ensino técnico de nível médio, escola de nível médio, mais adequada para essas novas profissões, para esses novos campos. Quando você olha a formação universitária, você tem 1.600.000 novos alunos e 800.000 que estão fazendo curso de pedagogia, e você não tem essas áreas que são essas áreas que nós precisamos, e que a gente não vai conseguir fazer isso, que é preciso fazer, que o José Carlos falou, que tem que estar lá na ponta, formando esse jovem, que vai depois até se aperfeiçoar na universidade. Mas essas mudanças precisam ter coragem de ser feitas. Por isso que o livro chamava até Sem Medo de Mudança, porque não pode ter medo de mudar. Em educação ainda precisa mudar muito. Agora sim, 8:50 da tarde, a gente vai seguir aqui para falar sobre o assunto do Dr. Matias Cachiche. A conexão histórica entre Brasil e Angola marca o lançamento do livro A Tutela Constitucional da Justiça Militar em Angola, Introdução ao Direito Militar Angolano, do juiz militar, Dr. Matias Cachiche, que está aqui com a gente. A obra analisa o papel dos tribunais militares, da Procuradoria Militar, da Polícia Judiciária Militar e de toda a administração militar no contexto da Constituição do país africano. Entre outras questões, Dr. Matias Cachiche defende que o direito militar angolano deve acompanhar o atual direito internacional humanitário para proteger o mundo de atrocidades. É isso, Dr. Matias? Seu áudio fechado. Pode abrir, por gentileza? É isto. Antes de entrarmos para esta temática rapidamente, gostaria de dar um rescaldo relativamente à questão do agronegócio, sendo que na agenda da nossa visita para o Brasil, tínhamos agendado também a nossa presença no agronegócio na cidade de Goiás, para, de facto, termos mais ou menos uma ideia deste todo o processo no âmbito da representatividade da operação do ciclo da agricultura e da pecuária, o que engloba a produção, os serviços financeiros de transporte, marketing, seguro, bolsa de mercadoria, e, de facto, percebemos aqui o estudo do agronegócio
como ela é dividida, como ela é sedimentada no âmbito da realidade brasileira. E também tínhamos a preocupação de ver a representação pela indústria, pelo comércio, que fornece insumos para a produção rural, como, por exemplo, os fabricantes de fertilizantes, defensivos químicos, equipamentos, bancos financeiros, etc, etc. Mas tudo isto, da análise que nós temos estado a fazer, é que tudo isto só é possível se inserirmos as famílias, se inserirmos a juventude, se inserirmos as pessoas, se investirmos na educação. Porque disse muito bem a professora Rocia e a professora Bianca, que por mais que o Estado invista neste projeto, por mais que os países invistam na desburocratização para o processo de turista, investimento do turismo, mas se não tivermos quadros capacitados para o efeito, é nada, é zero, é multiplicar por zero. Portanto, a educação deve ser a linha mestre, digamos, a profissionalização da juventude deve ser a linha mestre, porque senão não saberemos dar resposta a esta política pública e este grande investimento que o executivo, que os estados fazem para as nações. Bom, fora isto, é a temática que levanta agora relativamente à sedimentação da justiça militar no mundo, o respeito pela tutela do direito militar ao nível do mundo. E é preciso alinhar isto aos marcos dos direitos humanos, aos marcos, aos desígnios, aos princípios que norteiam os direitos internacionais humanitários. Por quê? Porque nós partimos sempre do pressuposto de que o homem deve sempre ser colocado no centro das atenções, não é? E alinhado a esta ideia é o respeito supremo do princípio da dignidade da pessoa humana. Portanto, para nada valerá a existência de princípios e normas jurídico-militares que não colocam o homem acima de todas as atenções, que não respeitam o princípio da dignidade da pessoa humana, sem prejuízo da qualidade do militar, da qualidade do paramilitar e de todos os órgãos de defesa e segurança de qualquer país a nível do mundo, não só em África, refiro-me ao mundo, se não se respeitar, digamos assim, o respeito pela dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque o militar, não obstante a sua natureza, não obstante a sua qualidade como militar, não deixa de ser titular de direitos fundamentais. Então é importante que este militar na caserna, na relação entre si, no relacionamento com os seus superiores hierárquicos, com os seus pares, portanto, respeitem este princípio. Por isso é que, por exemplo, em Angola, o nosso legislador fez um exercício muito bom e é de louvar, e passo a citar. O nosso legislador, nas leis dos crimes militares, não pune apenas crimes entre inferior e superior, pune também crimes entre superiores e inferiores. A partir do momento em que o legislador pune um crime que é cometido de superior para inferior, quer dizer que este legislador esteve preocupado com respeito ao militar subalterno, ao respeito à dignidade da pessoa humana. Então, não deixamos de estudar o direito internacional humanitário, olhar para as convenções, os tratados internacionais. Por quê? Porque os direitos fundamentais não são apenas aqueles direitos fundamentais que estão previstos na Constituição interna de um Estado. Existem direitos fundamentais que, apesar de não estarem previstas, consagradas numa Constituição interna de um Estado, estão consagradas em diplomas internacionais, em convenções internacionais, em tratados internacionais. Sempre que o julgador, o advogado, o aplicador da lei, o professor, não dar-se por satisfeito com a aplicação de um direito fundamental consagrado à luz do ordenamento jurídico interno, pode sempre lançar mão aos mecanismos internacionais. Então, o direito militar não está dissociado desta realidade, não está longe deste quadro histórico. Daí que, no livro sobre a tutela constitucional da justiça militar em Angola, nós tivemos essa preocupação de tratarmos a parte do direito internacional humanitário, na verdade, dos conflitos armados, para podermos levar o intérprete, o leitor do livro a perceber que, não obstante a natureza típica e tradicional dos militares, também são titulados de direitos fundamentais em homenagem ao princípio da universalidade. Para além deste livro, eu tenho, e deixa-me mostrar o livro é este, para que o Brasil conheça, a tutela constitucional da justiça militar em Angola, foi apresentada no auditório principal do Tribunal da Justiça
de São Paulo, e tivemos na USP, tivemos na Universidade Presbiteriana de Mackenzie, e ontem fechamos a nossa agenda em Brasília, onde, com elevado sentido de Estado, respeito patriótico e consideração, ofertamos 12 exemplares, um de cada, a Sua Excelência, Sr. Presidente Luiz Inácio da Silva Lula, que, portanto, através do digníssimo Procurador-Geral da Justiça Militar do Brasil, Dr. Antônio Pereira Duarte, fez chegar. E o outro livro é este que eu tenho aqui. Os poderes do Presidente da República como comandante em chefe das Forças Armadas, contributos para o direito administrativo militar, o caso angolano, que foi a minha dissertação de mestrado e que mereceu o prefácio do professor catedrático Carlos da Silva Feijó, que é um grande constitucionalista da República de Angola. Para resumir, nesses 2 livros, a grande preocupação do autor foi olhar para as 3 dimensões: direito militar, Constituição da República de Angola e dignidade da pessoa humana. Muito bem, minha gente. 1h em ponto, eu vou precisar aqui colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, o nosso tempo completamente esgotado. Quero pedir desculpas aqui à nossa audiência, que enviou perguntas aqui para cada um dos entrevistados, mas o tempo correu. Infelizmente, não vai ser possível a gente apresentar as perguntas para cada um dos nossos entrevistados de hoje. Apenas um agradecimento à pedagoga Rose Neubauer, também Bianca Colepículo, ex-secretária executiva de Turismo do Estado de São Paulo, o engenheiro agrônomo José Carlos de Faria Júnior e o juiz militar angolano, Dr. Matias Cachiche. Eu não vou ler aqui também a minha ficha técnica, em razão da falta de tempo, apenas agradecer você, agradecer toda a nossa audiência, aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, também pela OTV, a TV da internet e a nossa audiência das redes sociais. O Lucas Neto está chegando agora aqui na Rádio 365 com o programa O Melhor para a Melhor Idade, aqui para o início de tarde te fazer companhia, e a gente volta amanhã a partir do meio-dia ao vivo por aqui. 1h, 1 minuto, abraço a todos, tchau e até lá.